Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei os corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ela se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ela chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Até aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Peço que Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, venha nos instruir, Senhor, na compreensão da Tua palavra, nos capacita, Senhor, para a Tua obra, e que cada vez mais, Senhor, tenhamos uma plena comunhão contigo para gozar da intimidade com o Senhor. Oramos agradecido em nome de Jesus. À luz desse texto, a nossa mensagem é: Elias, profeta que tinha intimidade com Deus. O texto começa dizendo que Elias, o tesbita. Por que Elias, o tesbita? Porque Elias era habitante da cidade de Tisbe, de Gileade, nas montanhas de Gileade. Disse a Acabe, ou seja, o texto diz que Elias falou diretamente com o rei. Poucos tiveram esse privilégio que Elias teve de falar diretamente com o rei, porque era difícil você ter uma pessoa desconhecida, um profeta desconhecido como Elias, numa região que ninguém sabia muito a sua origem, mas ele fala diretamente com o rei Acabe. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Isso é que é muito forte,
Porque ele diz, segundo a minha palavra, a palavra de Elias. Mas para esse homem ter essa convicção, precisava ter muita intimidade com Deus. Deus ouve e atende os pedidos dos que são fiéis a Ele. Deus confirma suas palavras através de ações. O poder de Deus sobre a vida do homem está na palavra de Deus. Elias foi um grande profeta e fez vários milagres. Ele confiou em Deus e fez a vontade de Deus. E Deus usou este homem para fazer grandes coisas. Ele falou diretamente com esse rei, segundo a sua palavra. Mas Elias aparece num momento difícil no reino de Israel. Tivemos um período de reino unido, com Saul, Davi e Salomão, cada um reinando por 40 anos. Quando Salomão morre, o reino é dividido, há um litígio entre as 12 tribos. 10 tribos ficam com Israel, com Jeroboão I sendo o primeiro rei. E 2 tribos ficam com o reino de Judá, a tribo de Judá e de Benjamim. No reino de Judá, nós tivemos uma alternância de reis que obedeceram a Deus, tiveram uma comunhão muito forte com Deus. Durante 344 anos, então nós vimos que o rei Asa, Josafá, Joás, Jotão, Ezequias e Josias foram reis que, no reino de Judá, tiveram intimidade com Deus. Foram reis que fizeram altares para Deus. Já no reino de Israel, também foram 20 reis. Nenhum rei fez altar para Deus. Começa com Jeroboão, fazendo bezerros de ouro. Depois vem seu filho Nadab. Vem Baasa, Elá, Zinri mata Elá. E depois Zinri governa apenas por 7 dias. Porque ele no palácio, ele suicida. O palácio é incendiado e ele mesmo toca fogo no palácio. E ele pereceu em chamas. Depois Reonri, que é o pai de Acabe. E depois vem Acabe, que reinou por 22 anos. E Acabe foi o pior rei de todos os demais reis. Tanto os antecessores como os sucessores de Acabe, ele foi o pior de todos. Mas Acabe, ele induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria. Por que ele fez isso? Porque ele casou com uma mulher chamada Jezabel, rainha do princesa do rei de Sidom, chamada Jezabel, uma mulher devota de Baal, era um deus cananeu, um deus da fertilidade, o deus da fartura. E essa mulher era adoradora de Baal. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que chegou ao ponto de vender para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Essa mulher, ela destruiu os profetas do Senhor, ela ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte do seu vizinho, que era Nabote, porque ele não quis vender a sua vinha, que era herança, para o seu esposo, o rei Acabe, e ela faz uma trama, de forma que esse homem é apedrejado pela ganância que ela tinha, praticou a prostituição, a feitiçaria, mas ela teve um trágico fim, já profetizado por Elias, dizendo que ela não iria à sepultura, que os cães a devorariam.
Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Jezabel ordenou a morte dos profetas do Senhor para que o falso Baal pudesse ser adorado. No Novo Testamento, o ministério de João Batista é comparado com o de Elias. Nós temos aqui alguns versículos na Bíblia que falam: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram como ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Mateus 17, 10 a 12. Em Lucas 1, 17 diz: irá diante do Senhor no espírito poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Elias também aparece na transfiguração de Jesus, quando Jesus sobe ao monte com aqueles 3 profetas, Pedro, Tiago e João. E ali Jesus se transfigura, ali ele vê a glória. Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina. E ali é visto na transfiguração a natureza divina de Jesus. Jesus ali, ele mostra o seu poder divino, ele na glória. E ali também é um momento de mostrar que vai haver uma ressurreição, porque estava ali com ele Moisés. Isso mostra que vai haver ressurreição num corpo glorificado. E Elias está ali na transfiguração. Mas quando lemos esse texto, voltando depois dessa introdução, indo para esse texto, nós vamos ver que Elias era uma pessoa normal, mas ele sabia que a oração tem poder. Ele orou fervorosamente com fé ao Senhor Deus, e Deus atendeu a sua oração. A Bíblia diz que quando oramos com fé, de acordo com a vontade de Deus, Ele atende os nossos pedidos. Deus atende os nossos pedidos de acordo com a nossa necessidade, e que ela deve estar de acordo com a vontade de Deus. A oração traz intimidade com Deus. Elias orava muito, por isso ficou muito próximo de Deus. Deus respondia às orações de Elias e ele também responde às nossas orações. Se você quer o poder de Deus na sua vida, ore sem cessar. Mas o texto diz que, quando ele fala com Acabe, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, nestes anos, segundo a minha palavra. Por que Elias queria que não chovesse? Qual era o motivo? Em Tiago 5:17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Então a oração de Elias era que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Era uma seca. Mas por que Elias queria que não chovesse? Primeiro é porque Baal era o deus da fertilidade. E estava havendo fartura, normalmente, estava havendo um bom inverno, estava havendo chuva. Mas estavam atribuindo este inverno, essa fartura, ao deus Baal. E muitos estavam correndo para Baal para adorá-lo por conta da fartura. E Elias quer provar para aquele rei que não é Baal que traz a fartura. Quem traz a fartura é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que criou o universo, esse é o Deus que tem poder. E também ele quer que o rei Acabe se arrependa de seus pecados diante de Deus. Mas aí vem a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai ao lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão.
que Deus manda imediatamente Elias fugir para esse deserto, esse torrente de Querite? Porque não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura para te matar. Elias ficou sendo procurado para ser morto. Acabe queria matá-lo. Só que Deus manda ele para um lugar bem escondido. E nunca acharam Elias lá. Mas Elias também tinha dificuldade. Como era que Elias ia sobreviver àquela seca? Como é que Elias ia viver? Mas o nosso Deus é o Deus de poder. Se ele manda alimentar Elias via terrestre, essa pessoa consequentemente seria vista. E aí, esse homem era achado e era morto com certeza. E Deus manda que aves, corvos, vá alimentar Elias. Eu fico imaginando aquelas aves lá no céu passeando com carne e com pão, alimentando Elias. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é o poder de Deus sendo manifestado. Mas aí a torrente também secou. E agora o que fazer? E quando o que fazer na crise? Deus sempre tem uma válvula de escape. Se você lembrar a viúva o filho da viúva de Naim, aquela mulher perdeu o marido, aquela mulher perdeu o filho, estava desesperada, não tinha mais saída. Ela estava simplesmente desconsolada, triste, não tinha mais, a sua vida não tinha mais sentido. De repente tudo muda. Jesus chega e diz: levanta-te. E o filho levanta e é ressuscitado. Para Deus não há impossíveis, meus irmãos. Para Deus tudo é possível. E ele manda que ele vá a Sarepta, que lá tem uma viúva esperando por ele. E lá ele encontra essa viúva. Essa viúva tinha o quê? Um punhado de farinha e uma panela e um pouco de azeite. E ele pede água e depois ele pede que ela faça um bolo para ele. Ela diz: olha, eu estou aqui apanhando os cavacos para fazer uma comidinha para mim e para o meu filho, depois nós vamos comer e morrer, porque não tem mais nada. E ele diz: faz primeiro para mim. Essa mulher também, ela foi agraciada, porque ela obedeceu à palavra de Elias. Palavra de Deus. E ela faz o que Elias pede. E aí o que acontece? É que depois dessa panela, no versículo 16 diz: da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, até que chovesse. É o poder de Deus sendo manifestado. É uma teofania. Mas aí, houve milagres, sim. Milagres aconteceram naquela casa. Só que também nós estamos suscetíveis também a tragédias na nossa vida. Mesmo homens de Deus, homens do coração voltado para Deus, nós não estamos livres de tragédias na nossa vida. Temos Deus nos guiando, orientando ao nosso lado, mas Deus, nós entramos como o Daniel, na corda dos leões, mas Deus tirou da corda dos leões. Como os amigos de Daniel, dentro lá da fornalha de fogo, mas Deus tira dentro da fornalha. E essa mulher diz: culpa Daniel da morte, culpa Elias da morte do filho. Ele não questionou nada, ele ficou calado, e ele pega o filho e sobe, põe na sua cama e pede a Deus, intercede a Deus 3 vezes. E Deus atende a oração de Elias e o menino ressuscita. Esse é o primeiro milagre que nós temos na Bíblia, na palavra de Deus. Tivemos vários milagres.
O corpo que foi colocado com ele, junto com Eliseu também ressuscitou. Pedro ressuscitou Dorcas lá em Jope. Paulo ressuscitou Eude quando ele caiu da janela. Jesus fez 3 ressurreições. Todos que ressuscitaram morreram. Somente um que morreu e ressuscitou e não morreu, mas está lá na glória, é Jesus Cristo. Esse é o único. Mas Elias estava fugindo de Acabe. E aí o Senhor manda que ele se apresente a Acabe. E aí ele vai no caminho e encontra com Obadias, que era o mordomo de Acabe. Ele diz, pelo amor de Deus, você vai morrer. Mas ele vai encontrar com o rei Acabe. E quando ele encontra com o rei Acabe, ele diz o seguinte: vendo-lhe disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Ele fez um desafio ao rei Acabe, porque Baal era o deus da fertilidade, o deus que fazia a provisão, e tinha uma seca de 3 anos e meio. Por que não chovia? Se Baal era o homem que dava a fertilidade, dava a provisão, e junta-se lá no Monte Carmelo, 2 holocaustos, coloca a madeira de um lado e do outro, coloca-se o novilho, parte, coloca em cima da madeira. E aí, os profetas de Baal começam a invocar o Deus Baal, invoca durante a manhã inteira. Porque se viesse fogo do céu e consumisse, esse era o Deus verdadeiro. E nada acontece com aqueles que adoraram a Baal. E aí chega a vez de Elias, e ele manda colocar ainda mais água, restaurar o altar, manda colocar água no seu holocausto com a novilha toda já esquartejada, e ele ora a Deus, e veio fogo do céu e consumiu tudo. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra, e ainda também lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram na mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro do Quizon, e ali os matou. Todos morreram. Então as palavras de Deus são confirmadas também hoje. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, são registrados para que creais que Jesus é Cristo, Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. E agora, depois dessa cena, que os profetas de Baal são todos mortos, Elias volta, ora e volta
para que volte a chover. O poder de Deus sobre a vida do homem está na palavra de Deus. Mas depois dessa grande vitória, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel começa a perseguir Elias, para matar Elias novamente. Deus demonstrou isso a Elias no Monte Horebe, o poder. Mas a vida de Elias nem sempre foi fácil. Com desespero, muitas vezes desânimo. Isso também pode ocorrer conosco, por nós que temos o Espírito Santo dentro de Deus. Mas aprendemos 3 coisas que devemos cuidar para o nosso ânimo não ser destruído. Situações difíceis e desconfortáveis existem e vão acontecer com a nossa vida. Cuidado com o isolamento de Deus e das pessoas, devemos estar sempre em comunhão com as pessoas, em comunhão com Deus. Ouvir sempre a voz de Deus e a sua palavra obedecer. A palavra de Deus diz que Elias, depois de tudo isso, ele, vendo que estavam à procura dele para matá-lo novamente, ele ficou deprimido e quis morrer. Mas eu quero dizer que ele teve novamente um encontro com Deus. Ele recuperou o ânimo de viver. Depressão não é o fim. Assim como Deus ajudou Elias, Ele pode também ajudar e restaurar a vida de quem tem depressão. Depois da depressão, o ministério de Elias continuou com força. Confia em Deus, a tristeza não durará para sempre. Ele ainda ungiu o rei Jeú e fez sucessor Eliseu no seu lugar. Romanos 1, 16, 17 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Este versículo foi o fundamento da reforma protestante. O justo viverá por fé, de Martinho Lutero. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Está em Atos 20, 32. Eu pergunto aos irmãos, nós também podemos ser usados por Deus como Elias foi? Sim. Vivemos um mundo muito atribulado. Mas na época de Elias também havia uma crise muito grande, crise política. Você viu, até chegar a Acabe, a quantidade de suicídio, mortes. É uma vida de intimidade com Deus que nos dá essa capacidade de obediência à palavra de Deus. A vida desse profeta também tinha turbulência. Às vezes ele foi ousado, às vezes ele foi decisivo, às vezes temeroso, às vezes com vitória, muitas vezes em derrota. Elias conhecia tanto o poder de Deus como também a depressão. Elias teve que enfrentar a dificuldade de falta de água, de alimento. E mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Ele passou por tudo isso. Apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam. Deus, Ele não abandona os seus. Foi alimentado por corvos e com pão e carne 2 vezes ao dia. Isso é tremendo. E quando a água do ribeiro
querite secou, o Senhor mais uma vez sustentou ele, usando uma viúva. E aqui o principal é que a viúva não tinha alimento. E ele provê a farinha e o azeite para que ela fizesse o alimento. Mas eu quero concluir dizendo que todo sustento vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Nada é do homem, nada é nosso. Quando eu vejo as pessoas sem humildade, com tanta arrogância, eu sinto pena dessas pessoas. Parece que o céu é aqui. Não existe inferno. Mas eu quero dizer que a Bíblia é muito clara que existe céu e existe inferno, sim. No momento mais difícil, quando não sabemos onde vamos encontrar sustento, podemos confiar em Deus. Ele não abandona quem o ama. Quando nós dedicamos à vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, mesmo quando a situação parece impossível. Como nós vimos com a viúva, o filho da viúva de Naim. Deus é rico em misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor renovam cada manhã e duram para sempre. Se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos pela sua justiça. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas quando Ele voltar pela segunda vez, será juiz. E não haverá mais tempo para a misericórdia. Hoje ainda há tempo para a misericórdia. E eu conclamo a você que não conhece ainda a Deus, que não fez ainda não teve um encontro com Deus. Quem tem esse encontro com Deus não volta mais pelo mesmo caminho. O caminho é diferente, meus irmãos. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em manter-se na prática do mal. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retomar os caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu rei na ruína, porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Ele continuou ainda seguindo ao Deus Baal. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Devemos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, Deus dentro de nós, na regeneração, continuamos pecadores. Agora o nosso pecado ele é acidental. Nós não vivemos mais na prática do pecado. E quando verificamos que pecamos, nós corremos para os pés do Senhor. Precisamos estar atentos à convocação divina no arrependimento. O ensino contínuo da palavra de Deus e o estímulo e incentivo a uma comunhão cada vez mais intensa com o Senhor, mediante a busca das bênçãos espirituais e de uma vida constante de vigilância e oração. O ensino bíblico seja cada vez mais valorizado e só assim as doenças espirituais serão banidas do meio do povo de Deus. E eu quero concluir esta mensagem dizendo que o mesmo Deus que agiu na vida de Elias, Ele pode também agir na nossa vida. Aquilo que Deus fez com Elias pode fazer conosco. Precisamos de intimidade com Deus. Precisamos de um programa sistemático de oração, de leitura bíblica. Precisamos de
conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Podemos ter aquilo que Elias também teve, sim. Se você não conhece a Deus ainda, busque a Deus enquanto há tempo. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos dá paz, que nos dá alegria no coração, que nos dá a certeza de uma vida eterna, um dia com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por esta palavra, que o Senhor inspirou homens, Senhor, profetas, para deixar entre nós, Senhor. Esta palavra é muito forte, Senhor, que possamos, assim como Elias também, Senhor, ter uma vida em plena comunhão contigo, uma vida em santidade, uma vida de obediência à Tua palavra, Pai. Gozar da Tua intimidade, meu Deus. Para que a nossa oração seja ouvida por Ti, Senhor. Ó Deus, temos muito pouco a Te pedir e muito a Te agradecer, Pai. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.